Muitas pessoas se entristecem, pois mesmo dando o seu melhor no que faz, acreditam que deixam a desejar. Esse é o estudo de número 909 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. E veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Muitos acabam se esquecendo que servem o Deus Todo-Poderoso, que conhece cada parte do nosso ser e que se agrada quando nos dedicamos a Ele com todo o nosso ser e fazemos com um coração sincero. Vamos ao nosso tema, conforme as tuas forças. O nosso texto base está no livro de Eclesiastes, no capítulo 9, verso 10, a parte A, que diz: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Conforme é de acordo, é segundo. Qual o tamanho da tua força? Você já parou para pensar? Qual o tamanho do teu interesse para estar fazendo as coisas? Ou o que é que está ao teu alcance e dentro das tuas possibilidades para você fazer e como você está fazendo? A Bíblia nos ensina que devemos ser equilibrados e agirmos com sensatez. Provérbios no capítulo 3, o verso 21 e o verso 22 diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Sensatez é autocontrole, é autodomínio, é comedimento, é bom senso, é juízo, é calma e coerência. Então, Salomão está falando: guarde consigo o bom senso, o equilíbrio, a calma, a coerência para você fazer as coisas. E o autor de Eclesiastes, possivelmente é Salomão, nos traz várias lições e nós vamos ver no nosso texto base, mas em outra versão. Eclesiastes capítulo 9, verso 10 diz: sendo assim, tudo quanto vier à mão para realizar, faze-o com o melhor das tuas forças, porquanto para a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, planos, conhecimento, saber, nem nada. E tudo quanto vier à tua mão para você realizar, está trazendo justamente a palavra tudo. Todas as coisas, qualquer coisa, seja o que for, tudo quanto vier à tua mão, faça, mas nunca se esqueça, muitas vezes o teu melhor não é o melhor dos outros, mas a sinceridade do teu coração é contemplado por Deus. E Paulo, ele orientando aos irmãos de Colossos, ele ensina que tudo que for ser feito, deve ser feito com sinceridade de coração e com temor. Colossenses no capítulo 3, o verso 22 diz: escravos, obedecei em tudo a vossos senhores terrenos, não servindo apenas quando supervisionados como quem age somente para contentar os homens, mas trabalhando com sinceridade de coração por causa do vosso temor ao Senhor. Assim também é conosco. Tudo que formos fazer, nós devemos fazer com sinceridade de coração, pois tememos o Senhor, pois amamos o Senhor, e devido ao nosso temor ao Senhor, nós lhe damos um amor respeitoso, nós fazemos tudo para Ele. Louvado seja Deus. Outra coisa que quando nós olhamos e nós vamos fazer, nós devemos fazer com o feito de todo o coração. Colossenses capítulo 3, verso 23 diz: e tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Então tudo que vier à minha mão para fazer, eu tenho que fazer com o coração inteiro, com o propósito de agradar ao Senhor e não aos homens.
Vamos ver o exemplo do rei Ezequias, que está em 2 Crônicas, no capítulo 31, verso 20, o verso 21, que diz: assim fez Ezequias em todo Judá, fez o que era bom e justo, reto e verdadeiro diante de Yahvé, o Senhor seu Deus, em toda a obra que empreendeu no serviço do templo de Deus, bem como na obediência à lei e aos mandamentos. Ezequias buscou seu Deus e trabalhou de todo o coração e por isso prosperou. Então tudo que vier à tua mão para você fazer, faça de todo o teu coração. E também nós vemos que o rei Ezequias, ele foi aprovado por Deus, ele prosperou e foi aprovado por Deus. Segundo Reis, capítulo 18, verso 3, diz: Ezequias agiu de modo aprovado diante de Yahvé, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Davi também foi um homem que tudo que veio para ele fazer, ele fez para agradar a Deus, porque ele fez com o coração inteiro e com o coração fiel. E nós vemos que tanto Davi como Ezequias buscaram ao Senhor, obedeceram ao Senhor e fizeram o que era necessário. O rei Ezequias, ele estava restaurando o templo e ele fez de acordo com as forças dele, de todo o coração, e ele reconduziu o povo de Judá a se aproximar do Senhor, a adorar o Senhor, e foi aprovado por Deus. Como nós devemos fazer também? Nós devemos fazer com ações de graças. Colossenses capítulo 3, verso 17 diz: e tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em o nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Nós vemos que tudo que nós formos fazer, não dá para fazer murmurando, reclamando, fazer de qualquer jeito. Nós temos que fazer porque é ao Senhor. Os homens, eles são abençoados, mas nós fazemos para agradar o Senhor, ou seja, por ser feito em o nome do Senhor, tem que fazer com dedicação, porque nós somos dele e nós vivemos para ele. Então nós devemos fazer com gratidão pelo privilégio que ele nos concede. Colossenses no capítulo 2, verso 7 fala assim: alicerçados e edificados nele, transbordando em gratidão por estarmos em Cristo, enraizados, alicerçados, edificados em Cristo, nós transbordamos em gratidão. Nós devemos agir como o Senhor nos ensinou, e dar graça deve ser um comportamento do cristão constante. Efésios capítulo 5, o verso 20 diz: e cotidianamente dando graças por tudo a Deus, o Pai, em o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é bom aprendermos a sermos gratos, a sermos agradecidos, e é um exercício diário. Devemos dar graças a Deus em todas as circunstâncias, mesmo naquela que nós não estamos entendendo o momento em que estamos vivendo, mas descansando e confiando que aquele que começou a boa obra, ele aperfeiçoa, confiando que não estamos só, mas o Senhor tem nos sustentado, confiando, porque o nosso Deus é fiel. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz: dai graças em toda e qualquer circunstâncias, porquanto essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nada saiu do controle de Deus, tudo está no controle de Deus. É nós que não entendemos, mas o Senhor, ele continua no controle de todas as coisas. Ainda Paulo, ele nos ensina que tudo que nós vamos fazer, nós devemos fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 10, o verso 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então o que nós vamos fazer é para que Cristo seja glorificado, não é para nós os elogios, mas é tudo para a glória do nome do nosso Deus. E também nós devemos fazer
de boa vontade. Efésios no capítulo 6, o verso 7 diz: servindo de boa vontade, como se servissem ao Senhor e não aos homens. É um privilégio nós podermos ser usados por Deus, podermos ser úteis para o nosso Deus, para o reino do nosso Deus. Então nós devemos fazer tudo sem murmuração, sem reclamações. Filipenses no capítulo 2, o verso 14 ao verso 16, a primeira parte que diz: fazei todas as coisas sem murmuração e nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida. Nós brilhamos porque é o brilho de Cristo em nós. O que é refletido em nós tem que ser a imagem do nosso Senhor. E Paulo ainda ensina aos irmãos de Colossos que o Senhor, Ele dá recompensa. Olha que tremendo, Colossenses no capítulo 3 e o verso 23, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Nós devemos nos lembrar que nós aqui nesta terra somos representantes de Cristo, somos embaixadores de Cristo e nós devemos representá-lo conscientes, não olhando para a recompensa, mas certo que haverá recompensa, mas tudo que vier à nossa mão para fazermos, nós devemos fazer por amor respeitoso ao Senhor. E Paulo, ele ainda ensina aos irmãos de Tessalônica que o Senhor é Ele que concede ânimo, é Ele que fortalece, que dá consolo e esperança, porque assim Ele nos ajuda a agirmos para o agradar. Quando a Bíblia fala que sem Ele nada podemos fazer, é verdade mesmo, né? Vamos conferir 2 Tessalonicenses capítulo 2, o verso 16 e o verso 17, que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, concedam ânimo ao vosso coração e vos fortaleçam para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Por isso que é necessário estarmos em Cristo, pois em Cristo nós somos capacitados em tudo. E o nosso texto base nos ensina que tudo que vier às nossas mãos para fazermos, devemos fazer, devemos aproveitar as oportunidades, devemos fazer tudo conforme as nossas forças, principalmente porque amamos o Senhor, representamos ao Senhor e servimos a Ele. Lucas no capítulo 10, verso 27 diz: e ele replicou: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e com toda a tua capacidade intelectual, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Nós podemos entender esse versículo na questão de amar e servir ao Senhor com as nossas forças físicas, com as nossas forças intelectuais, com as nossas forças espirituais. Esse versículo se repete nos 3 evangelhos sinóticos, em Mateus, Marcos e Lucas, e também se repete no Antigo Testamento como ordenança de Deus. Eu poderia citar vários exemplos da Bíblia de pessoas que amaram ao Senhor e serviram ao Senhor na sua totalidade. E nós vamos olhar um exemplo, o exemplo do rei Josias, porque ele amou e ele serviu ao Senhor. Segundo Reis, capítulo 23, o verso 25, nem antes nem depois do rei Josias houve um governador como ele, que se voltasse para Yahvé, o Senhor, de todo o coração, de toda a alma e com todas as suas forças,
em conformidade com tudo que ensina a lei de Moisés. Louvado seja Deus! E quantos outros exemplos: Daniel, Josué, Moisés, Davi e outros mais. Mas vamos ver do Novo Testamento. Eu escolhi o exemplo de Paulo, 1 Coríntios capítulo 15, verso 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes trabalhei mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que vive em mim. Paulo não estava competindo com os outros apóstolos, mas ele serviu ao Senhor com todas as forças dele. Não somente ele, mas todos os apóstolos também são exemplos, são pessoas que nos ensinam a servirmos ao Senhor com todo o nosso ser, independente das circunstâncias em que vivemos, porque foram pessoas que viveram na dependência do Senhor, e a graça do Senhor os fortaleceu, assim como nos fortalece, nos anima, nos impulsiona, mesmo nas nossas deficiências, a darmos o nosso melhor para Cristo, pois é o amor de Cristo que nos constrange a agirmos para a glória dele, a fazermos tudo para a glória dele. Segundo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 14, o verso 15 diz: porquanto o amor de Cristo nos constrange, porque estamos plenamente convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Aleluia! Que possamos servir ao Senhor com alegria, fazendo tudo que vier à nossa mão com responsabilidade, com desejo de fazermos para agradar o nome do Senhor, para que o nome do Senhor seja glorificado, e buscando sempre a santificação em todo o nosso ser, porque Ele, o nosso Deus, Ele é fiel e Ele é galardoador. Eu vou terminar com 1 Tessalonicenses capítulo 5, o verso 23 e o verso 24, que diz que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que vos chama é fiel e Ele também o fará. Glória a Deus, que você possa trabalhar sempre para a glória do nome do Senhor. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso não esteja inscrito aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para você se inscrever. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente, e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.